Nós paramos na aula passada, né, sobre o exercício que se faria, tá? Eu sempre gosto, porque eu vou colocar aqui e vocês vão junto comigo pensar, e depois no final ainda, se o Dionésio puder falar sobre uma alimentação muito específica, porque alimento que nós comemos, né, é fundamental para que tudo possa acontecer de forma bem redondinha, não deixar nenhuma aresta, certo? Então, eu gosto muito desse tipo de alimentação, porque se você tem um potencial dentro de você, e se faltar alguma coisa, né, a gente fica preocupada por aquilo que está faltando, né? Então a gente vai tentar fazer bem redondinho, porque hoje é a última aula do Outubro Rosa, né? Na verdade, esse Outubro Rosa é apenas assim, eles separaram um mês para ficarmos lembrando do câncer de mama, né? Mas, na verdade, é para o resto da vida, é desde sempre, isso. Obrigada. Depois o Edson edita, por isso que eu uso falando que, primeiro, a minha voz também todo mundo dorme quando eu falo. Então, vamos lá. Dá sono, minha voz serve para quem é desperto, né? Porque daí acaba dormindo. Bom, então vamos lá. Eu quero que vocês lembrem disso daqui. A gente está olhando assim, cada um está olhando fisicamente, a gente está se olhando, não é isso? Não é? Porém, a verdade verdadeira, olha como Deus é espetacular, né? Tudo que existe no universo, tudo o que existe é átomo. E átomo você não enxerga, porque átomo é energia pura. Ninguém consegue enxergar energia, certo? Energia é invisível, mas nós todos somos energia. O que vocês estão vendo aqui agora, né, é apenas energia, certo? Quando nós estamos falando do inconsciente, certo? Né, ou do subconsciente, a gente está falando de uma coisa que nós não enxergamos. Estamos falando de energia, certo? Significa que o nosso corpo físico, eu enxergo, mas eu não enxergo a energia que existe em mim. Esta energia que existe em mim, em todo o universo, não é só em tudo, é formado por partículas. Essas partículas são átomos, né, e subatomos que nós não enxergamos, mas existe, de fato existe. Se olharmos para o nosso corpo físico, olha assim, se a gente olhar para a gente pensa assim, a Laci é a Laci, a Inês é a Inês, né? Cada um é cada um. A gente pensa que é isso que nós estamos vendo. Mas, na verdade, nós não somos isso que a gente está vendo. Nós somos energia. E essa energia, né, a neurociência divide em duas partes. Eu quero também fazer uma outra colocação para vocês entenderem bem. Vocês já ouviram uma palavra de Deus? Eu sempre vou fazer citação bíblica, porque, na verdade, todas as religiões estão em busca, né? Estão em busca de uma verdade plena. Né? É isso que a gente quer, uma verdade na plenitude, o máximo que a gente puder alcançar, é isso que a gente quer. E
eu podia fazer assim uma escolha. Qual seria o caminho que eu quero para mim em termos de religiosidade? Quando eu digo religiosidade, é em termos de como eu vou me ligar ao Supremo, a Deus. Eu escolhi o Evangelho, né? Eu escolhi a Bíblia. E ao escolher a Bíblia, eu não entendia muita coisa, mas na medida que eu fui me aproximando daquilo que a Bíblia fala, eu comecei a entender também sobre partes da verdade. São partes da verdade, e essa plenitude é uma coisa muito real, mas tem que haver escolha. Mas essa escolha jamais pode ser uma escolha onde vai haver separação. Separação, tá? É pecado. Qualquer movimento que eu tenha de separatividade é pecado, me afasta do todo. Então, em todas as religiões, eu tenho que buscar a aproximação. Sempre estamos juntos, sempre estamos juntos. Cada um interpreta da forma que acha interessante. Eu, de sã consciência, eu queria chegar, é muita pretensão, mas eu amo chegar assim no nível de milagre, assim de dizer, eu não consigo, eu não faço, mas eu sei que tem milagre. Eu sei que tem um nível do milagre. E eu queria viver um nível de milagre. Eu não queria viver é pretensão, né? É muita arrogância da minha parte. Mas eu mentiria se eu não falasse isso, né? Eu queria alcançar e ver. Mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. Eu não tinha... porque, na verdade, para cada um, o caminho não está feito. O caminho vai se fazendo, né? De escolhas, de decisões, escolhas, e o caminho vai se construindo. Aí, quando eu vi que, na verdade, Einstein, né, ele diz que a matéria é igual à energia, e a energia é igual à matéria. Portanto, energia, sou eu materialmente, fisicamente, tudo bem? Porém, quando eu vi os 95% de energia que se formatou durante os meus 7 anos de vida, e durante os 7 anos da vida de cada um de nós, aí foi formatado. Eu estava estudando bem qual é a frequência do nosso cérebro, porque toda energia tem uma frequência. Qual seria a frequência de uma criança recém-nascida até os 7 anos de idade? A frequência que existe num serzinho que foi colocado agora, ela foi concebida neste momento. A frequência da criança no útero materno até os 7 anos de idade é o momento onde o ser humano guarda uma infinidade de informações. E toda essa criança, que começou no útero materno, é claro, né? Começou até os 7 anos. É impressionante, porque na ciência, né, a gente sabe como a coisa vai acontecendo. Essa criança sabe até o que a mãe, quando ela brigava com o pai dessa criança, o que ela sentia, o que ela comia, todas as informações, tá, do meio ambiente, está lá nos 95% energeticamente. Tá? Fisicamente, ela vai receber sim,
e vai acontecer o restante da vida conduzido pelos 95% de informação. E não tem como tirar isso daí. Tá? Então, se, eu sempre falo isso porque é o que eu mais mexo aqui, né? É quando a gente fala que o câncer não tem cura. Tá? Até os 7 anos de idade, quantas vezes a criança escutou que o câncer não tem cura, que o câncer é uma doença fatal? Quantas vezes essa criança escutou? Quando essa criança que escutou essa mensagem e vê o diagnóstico, fora depois que ela viu as pessoas morrerem de câncer, fora tudo o que ela viu, quando ela recebeu o diagnóstico, a mente dela, a mente consciente dela vai falar, não, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu vou sarar, eu vou sarar, eu vou sarar, mas chega na hora H, quem é que vai comandar? Os 95%, certo? Então, e na nossa vida, não pensem vocês que, eu estou falando a questão do câncer, mas vamos pegar outras questões. Por exemplo, eu quero me casar. Casa. Sabe quem é que vai comandar para que esse casamento não dê certo? Os 95%. Essa informação dos 95% é tão forte e é gravado. Não tem e é energia, e eu não enxergo. E eu não posso trabalhar com essa energia do inconsciente com o meu consciente, porque a frequência energética é diferente daquilo que é minha mente, daquilo que é o meu sentimento. É totalmente diferente. Está formado em nós. Estão me entendendo? E eu fiquei pensando, e agora? Todas as minhas infelicidades, todas as minhas frustrações, tudo não está na minha mão. Não está na mão de ninguém. Por que não está na mão de ninguém? Porque eu não estava, eu consciente, não estava até os 7 anos de idade. E ontem eu estava conversando com um grande amigo meu, né, o irmão Brás. Ele disse assim, sabe que a senhora está falando uma coisa certa? Porque Jesus disse assim, deixa vir as crianças para mim, deixa as crianças virem para mim. E se vocês não tiverem o mesmo espírito da criança, vocês não têm salvação. Porque a minha mente vai falar assim, mas ela sim, fez isso, fez aquilo e pá. Eu tenho julgamento. E o julgamento é terrível, porque quando você perceber, você já julgou. E quando você julga, você já está colocando uma separação entre eu e a pessoa. Então, mas a criança não julga, gente. Olha, eu soube de um caso, né, que o meu filho estava me contando, de uma criança de 1 ano e meio e outra criança de 4 anos. O pai biológico estuprava essas 2 crianças e a mais velha, quando se falava alguma coisa, né, a mais velha dizia assim, não, papai disse que é carinho. Né? E a coisa acontecia, daí a mãe ficou de botuca, né? E se separaram, e agora essa mãe com as 2 crianças está morando junto com os avós. Né? Por que uma criança de 4 anos e meio, a criança até aos 12, 13 anos, na verdade, não tem noção, ela não tem desejo.
O sexo para ela não é uma coisa presente. Agora, de tanta televisão ficar falando, e mostrando, desperta. Mas o normal seria, tá? A criança não tem essa tendência. Eu vi, assim, a gente vê, eu tenho 5 netos, né? Nossa, mas a minha pequenininha, ela estava eu, a mãe e a outra avó, né? A minha pequenininha acabava de tomar banho, ela abria as 2 pernas assim, e me enxuga, avó! Assim, numa inocência, numa pureza. Daí eu falei, mas é claro, né? Vamos enxugar, e a gente enxuga. E daí a outra avó falou para mim, né? Mas imagina, ela está abrindo as pernas. Eu falei, deixa ela ter as pernas à vontade. Isso não tem nada a ver com aquilo que está na tua mente. Mesmo que tenha na tua mente, breca aí. Né? Por quê? Porque esta é a natureza. O homem foi feito de forma perfeita. Então, esses distúrbios todos são distúrbios. Né? Então, tudo na nossa vida, não culpem a ninguém. Quando uma coisa que você mais queria não deu certo, com certeza está lá atrás, nos 95%. E as infelicidades são as coisas que mais marcam. Aí, essa energia, na hora que você já está lá, né, adulta e tudo mais, e você não escolheu nada, eu quero um casamento feliz, eu quero ser feliz, mas eu sou infeliz, está lá atrás, certo, gente? Quando eu descobri, Eunico, que dá para a gente desmontar essa energia, gente, eu não aguentava de alegria. Só que eu não sabia qual era o exercício. E este exercício, eu comecei a lembrar, né? De quando eu estava estudando alguma coisa, não em relação à doença, não em relação ao inconsciente, porque vocês sabem o que é ser professora, né? E quando você está defendendo uma tese, né? Quando você está defendendo uma tese, você quer aplicar determinados tipos de fundamentos para inserir na tua tese, naquilo que você está defendendo, né? E na época eu pensava, mas como que eu vou fazer, como que eu vou apresentar isso, se o que eu quero apresentar não tem conteúdo, fatos documentados, eu não tenho nada disso. Como é que eu vou, por exemplo, como é que aparece isso assim, na história, né? Como é que aparece um tempo de uma nova situação, vamos imaginar, né, de passar de uma situação império para república. O que é que leva uma sociedade toda a passar para uma outra coisa? Né? E daí eu busquei, e nessa questão eu consegui aplicar. Mas bem essa questão que eu apliquei, eu vi na cura do câncer. E na cura do câncer, olha como é complicado também, porque tem a parte mental, que fala da parte física, que é a alimentação, o que o meu produto faz, como que o meu organismo responde, e o que... Quer dizer, tem tudo isso, mas eu precisava de mais conhecimento. Por quê? Gente, e é fácil. Por exemplo, eu posso dar uma resposta de uma cristã. Eu posso dizer assim, existe sim um espírito do tumor que entra no corpo da pessoa e esse espírito do tumor vai tomando conta. Também eu não digo isso assim sem saber.
Eu vejo bem a característica de uma figura que eu conheço como demônio, e a corte de demônios. Eu vejo a característica do demônio e vejo a característica de um tumor, é igual, é a mesma coisa, certo? E daí eu penso assim, eu vou orar, vou começar a orar por essa pessoa se curar. Eu vou buscar para que essa pessoa se cure. E eu vou me colocar na presença de Deus e vou fazer acontecer. E essa pessoa tem que se curar. Essa pessoa morria. Aí eu pensava, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Não devia de acontecer nada disso, mas está acontecendo. Hoje, já entendi algumas coisas a mais, né? Eu estava conversando com o Dionésio e ele me deu assim uma explicação, acho que talvez ele nem perceba, mas ele diz assim que quando alguma coisa vai ser ruim para mim, tá? Alguma coisa vai ser ruim para mim, existem, eu vou usar a palavra energia, tá? Para não confundir ninguém. Existem energias, pode ser anjos, eu posso dar nome de anjos, eu posso dar nomes de energia, ou energias que estão no próprio ar, que vai me ajudar a eu passar por essa coisa que no momento eu acho que foi muito ruim, mas quando na verdade está me dando livramento. E eu fiquei pensando nisso, né? Será que tudo é assim? Porque todos nós conhecemos a Jaqueline, né? Todo mundo conheceu a Jaqueline, a missionária francesa, né? Gente, eu nunca vi uma pessoa tão integrada na fé. Nunca tinha visto alguém que esteja assim, sob o domínio da fé. Quer dizer, mesmo sob o domínio da fé, mesmo quando ela tinha muita vontade de viver, ela acabou morrendo. Então são coisas que a gente vai... Daí eu pensava, onde nós erramos? Por que nós temos que passar por essa perda? Mas tem coisas boas nisso que aconteceu também. Aí, quando eu vi o exercício que a gente tem que fazer, tá? Para ir quebrando essa energia que está num disco rígido, esse exercício é bobo. E por que eu tenho que explicar que esse exercício é bobo? Que esse exercício vai funcionar? Pelo seguinte, porque é sempre quando você vai mexer com o inconsciente, inconsciente não é espírito, viu, gente? Inconsciente não é espírito. Inconsciente é energia formada desde o útero materno até os 7 anos. É energia. Esta energia é que faz você perder a batalha, certo? Oração é uma... Depois a gente vai entrar no caminho da fé também, tá? Esta energia que está formada, não adianta eu ficar usando o meu consciente, a minha intelectualidade, e eu dizer, eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Não adianta, gente, porque a gente vê a pessoa morrer, tá? O que você vai fazer? Aquele exercício. Fizeram? Quem fez? 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 Todo mundo fez? Aí o nego não estava aqui. Mas vai fazer. Aí o nego não tem problema nenhum. Você vai. Fez, Inês? Fez? Fez. Exercício? E o que vocês viram ao fazer o exercício? Quer falar, Denise? Bom, eu não raciono, né? Eu devo sonhar, mas eu nunca lembro. E eu fiz o exercício aqui naquele dia. E daí eu fui embora, eu ainda tinha que trabalhar e eu comecei a passar muito mal. Mas eu passei muito mal.
eu cheguei encantulada, achei que ia morrer, não consegui trabalhar. Então foi o exercício que trouxe lá de dentro aquelas coisas que Deus queria mexer. E daí de noite eu tive um sonho, eu moro do lado de um terreno que não tem ninguém e ninguém pode construir, e depois desse terreno que tem árvores tem a lagoa. Eu tenho uma vista muito bonita. E eu sonhei que aquele terreno não tinha árvore e tinha 2 homens fortes, grandes, que eles vinham para me destruir. Um sonho. Mas que quando eles chegaram a 5 metros do meu muro, eles tiveram que parar. E aí Deus veio trazendo, todos os dias Deus veio trazendo, e Deus veio trazendo assim. Primeiro dia eu orei por uma coisa, o segundo por outra, o terceiro por outra, e eu vim fazendo e tenho me sentido muito bem. Então o processo foi só muito grande no primeiro dia. Depois ele foi diminuindo, mas ele tem trazido à tona aquelas coisas que estavam escondidas e que Deus quer revelar para que sejam resolvidas. Que são essas coisas do disco rígido que você falou. E elas são reais. São muito reais. São Você muito fez? reais. Fez. E aí? Eu tive assim sonhos também, não bons, não sonhos bons, mas eu também entendi, e algumas questões que vieram à tona, algumas coisas são pesadas que vieram à tona, que eu creio que seja desses exercícios. Maravilha. Mas aí mudou nossas atitudes, tanto a dela mudou radical em referência a algumas coisas que ela engolia, ela deu basta para distribuir. E eu também, assim, mudei em certas atitudes que antes eu agiria de uma forma e de repente eu estou agindo de outra. Com essas coisas que vieram para O senhor fez? O senhor fez? Eu fiz, o que eu achei do resultado é que é semelhante dela, é sonho. Eu sempre sonhava e não lembrava de nada. isso. Não lembro de nada do sonho. E desta vez, na primeira noite aqui, eu sonhei que eu estava, já até digo o que é, dá para contar o que é ou não? Pode. Eu cheguei com um carro assim, estacionei com o carro do lado da calçada assim, e do meu lado eu olhei assim, mas isso era real, estava acontecendo. Sim, Tava sim, acontecendo. muita Eu olhei do meu realidade. lado da porta assim, um carrinho bem pequeno, assim, bem pequeno. E ué, mas isso não é meu, tudo bem. Aí eu olhei para frente assim, vinha o Paulo. O Paulo era um amigo meu, né? Que cantava o hino nacional, era um colegão, né? Vinha saindo de lá, vinha vindo assim. E daí eu pensei e disse para ele, antes dele me dizer, você está ficando velho, João, eu já vou dizer para ele, Paulo, veja o que a natureza está fazendo para nós. Ah, sim. No sonho. Ô Paulo, veja aqui o que aconteceu, o que a natureza está cobrando. Tá, só isso. Daí depois dali ele, e essa coisa aqui? Aquele carinho meu aí. Digo, ó, isso aí não é meu, deixa pra lá, não quero saber. E não lembro mais nada. Não lembra mais nada. Mas eu já lembro isso não. É só para vocês saberem, tá? O sonho Isso. é a única coisa que o nosso inconsciente e nem, que o nosso consciente não consegue fazer controle, certo? Então o nosso inconsciente consegue falar pelo sonho. Tem dia que a Inês fala assim para mim, mas eu sonhei com tanta nitidez, não tem escape. A única forma do inconsciente falar para nós é através do sonho, mas nunca vai usar essa linguagem normal, tá? Mas é o nosso inconsciente falando. Daí prestem atenção nisso, e se o sonho revelar, já começa o exercício, porque é revelação e vocês vão desmanchar exatamente isso. E o inconsciente é tão poderoso, né? Ele é tão poderoso que na hora que começa a vir à tona, ele não quer que venha à tona, então a pessoa se sente mal, tá?
vem com tanta força que a pessoa começa a se sentir mal. Mas não porque o inconsciente seja mal, porque ele é inconsciente e está lá no disco rígido. E no disco rígido, ele tem que te avisar para não fazer aquilo, porque isso daí vai te destruir. E não é. Certo? Porque vamos supor que alguém, né, no útero materno, né, o pai do bebê que está na barriga da mãe, né, vai falar assim, olha, eu vou me separar, encontrei uma outra menina, e tá. O pai falou, aquela criança, daí a mãe sentiu assim uma traição muito grande e tudo mais. Então só, não é não que isso esteja acontecendo. Daí essa criança vai falar, olha o que o casamento está fazendo. Eu nunca vou... Sabe? Grava a sensação, o sentimento, forma uma energia aí no disco rígido. Vocês entenderam? Então, não é nosso inimigo. É que uma criança do 0 aos 7 anos, né, desde o útero materno, não tem noção de nada. Tá? Mas está gravado, certo? Vamos supor que tenha uma mãe, né, que diga assim, eu não quero esse filho só vai me dar trabalho. Olha, a gente vive numa pobreza muito grande, por que eu vou trazer este filho ao mundo? Rejeição. A criança, não é que a mãe não queria, ela até queria, mas ficou no disco. Vocês entendem? É energia, não é nada intelectual, nada emocional, nada. Aquela sensação ficou até. E nesse ínterim, até os 7 anos, é de um poder absorvitivo assim que, meu Deus do céu, é uma esponja que vai absorvendo tudo, certo? Então, e o sonho é o lugar do escape. Você não consegue segurar o sonho, você também não pode ficar falando, né? Eu já falei, né? Mas eu quero ver, o prêmio da Loto está 200 milhões. Ai, Senhor, deixa eu sonhar com os números que vão... Não vai sonhar, nunca. Só se houver um escape. Se houver um escape e a pessoa sonhar, pode acontecer. Tá? Mas não porque eu determinei, ou porque você determinou. Tudo bem? Então, este exercício vai sim fazer o sonho aparecer. Como é que nós vamos desmanchar isso daí? Aí que está a questão. Então, eu vou trabalhar com exercício, palavras, mas trazendo a consciência. Eu sei, né? Na aula passada a gente falou, eu sei que eu sou uma pessoa, vamos dizer qualquer coisa assim, eu sou uma pessoa raivosa, eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa, qualquer defeito meu. E eu procuro fazer de tudo para que o meu orgulho seja, que eu passe por cima desse orgulho. Mas eu sei que eu sou. Mas, o importante é esse mas, porque na hora que você tomou consciência, você usou a palavra mas, e você está mexendo num movimento bobo, você consegue atingir aquela energia do inconsciente, certo? Então vamos supor agora, eu sei que eu tenho uma doença que se chama câncer, vamos supor. Eu sei que eu tenho um problema seríssimo com o meu problema pulmonar. Eu sei que o mundo fala que esta doença não é incurável. Tem que falar. Eu sei, mas fazendo exercício. Qual a diferença entre falar sem fazer o exercício e falar fazendo exercício? Movimento bobo. Movimento bobo, que esse movimento não tem nada a ver
esse movimento bobo é que consegue alcançar o inconsciente pela bobeira. Porque o consciente é criativo, o consciente sabe das coisas, mas o inconsciente não. Você está mexendo com uma energia, certo? Não é boba, formada, mas que não sabe das coisas. Então, eu sei. Aí você vai usar a palavra mas. E logo em seguida a essa palavra mas é que você vai fazer uma afirmação positiva, certo? E vai fazendo este exercício, vai fazendo esse exercício. Eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Que eu não falei para ninguém, mas agora eu vou falar. Sábado, não, desde sexta-feira, assim, estão acontecendo coisas que eu normalmente não ajo desta forma. Na sexta-feira, chegou uma pessoa na minha casa, né? E esta pessoa, assim, tomou conta da minha casa, tomou conta de tudo que estava acontecendo na minha casa. Mas acontece que no sábado eu tinha um compromisso com uma amiga minha que foi retirada a tireoide dela. E essa minha amiga perdeu a personalidade dela. Ela se tornou uma outra pessoa. Sim, atitudes, comportamento, tudo já não era mais ela. Daí eu pensei, eu tenho que trazer ela de volta àquilo que ela é. Né? Então eu passei junto com ela o domingo inteirinho, mas me derramando de coisas boas para ela, porque ela é sozinha. E daí eu fiquei lá, e também não tem religiosidade, então é pior também. E eu fiquei, nesse ínterim, o meu marido, que sempre ele fala assim para mim, tá hora eu vou te pegar. Naquele dia ele falou, já era 8 horas da noite, e ele falou assim, eu não vou te pegar. E estava aquela mulher junto na minha casa, sozinha com ele. Eu pensei, mas que coisa estranha, né? Ele nunca fez isso, ele está fazendo isso. Daí nasceu assim uma dúvida no meu coração. Daí eu comecei a fazer exercício. E eu falei assim, eu sei que eu estou num processo de julgamento, eu estou num processo de ciúmes, de falta de confiança, eu sei, mas ninguém é mais do que aquele que está no Senhor. E comecei a falar. Gente, quando eu cheguei, era uma paz, eu enxergava ela e eu amava ela. E amava, não tinha julgamento em mim. E eu já chegava e eu ia chamar o meu marido. O que é isso? O que está acontecendo? Não, eu era uma outra pessoa, gente. Fazendo este exercício. Funciona, gente. Quando a gente ficar assim com algum sentimento negativo, certo, gente? Façam esse exercício. Quando a tua imunidade abaixar, tá, nego? Quando abaixar, eu vou particularmente fazer exercício junto com você, tá? E com você também, que não estava, né? Que não estava na aula passada, a gente vai fazer. Quem tem sentimento de rejeição, tá? É muito comum, sentimento de rejeição. Vamos fazer esse exercício, vocês vão ver isso acontecer. Qual o significado de tudo isso? Vai chegar uma hora, né, que todos nós, que aprendermos a fazer este exercício, nós não vamos fazer assim uma força danada para ser santa. Quando eu digo santa, é pecadora, mas que tem consciência das coisas, tá? A gente vai se comportar e enfrentar
de forma diferente, certo? A gente vai mudar. E eu estou fazendo comigo mesma e eu estou assustada. O meu marido deu tanta bola fora e eu olhava, mas eu entendia tudo o que ele estava sentindo, sabe? Daí eu fiquei pensando, puxa vida, né? Eu deixei o coitado, né? E fui cuidar de uma outra pessoa, mas não foi tanto assim, porque a casa veio mais gente, né? E não havia aquele problema dele ser coitadinho, solitário, não havia esse problema. E daí, no dia seguinte, ele falou assim para mim, você sabe que veio aqui em casa, tem um casal que eu amo muito, né? Gosto muito desse casal. Eles vieram aqui e não viram você aqui. Na hora eu pensei, mas por que ele não me avisou? Daí eu entrei no banheiro, eu já comecei a ficar com raiva, porque ele tinha que me avisar, né? Olha como a gente é pega, né? Eu estou contando isso para vocês, que é uma coisa assim que aconteceu comigo. Entrei no banheiro, daí na hora que eu saí do banheiro, eu falei, puxa vida, né? Não dava mesmo para contar para mim, né? Mas se você tivesse ido me buscar naquela hora, eu acho que ia complicar tudo para mim. E contei por que complicaria para mim, né? Daí ele falou assim, olha, tá vendo como Deus é bom? Quer dizer, quem usa essa palavra, tá vendo como Deus é bom? Sempre sou eu. Mas ele começou a usar, tá vendo como Deus é bom? Porque qualquer coisa que acontece, eu falo, como Deus é bom? Como Deus é bom, né? Mas ele usou. Tá vendo como Deus é bom? Eu falei, pois é, Deus é muito bom. Então, isso é real, gente. Façam esse exercício. E tiver algum problema que está arranhando, sabe? Pode ser até um câncer. Tá? Qualquer problema que estiver arranhando a nossa pessoa para sermos melhores. Porque todos esses rompentes que a gente tem, não somos nós. Não somos nós. Alguém até os 7 anos de idade é que fez isso. E a gente pensa que olha como eu sou uma pessoa azarada. Olha como nada dá certo. Olha como eu busco tanto casamento e não encontro o meu par certo. Vai encontrar o par certo. Tá? Quem é solteira vai ver o Inês. Vai encontrar o par certinho. A Inês é solteira. Né? A gente vai encontrar. As coisas vão acontecer, certo? Porque, e se não é para encontrar, não vai encontrar e seremos felizes. Que o importante é sermos felizes. Depois que passarmos por este patamar, certo? Depois que a gente passar por este patamar, daí eu lembrei daquela mulher que há 18 anos ela sangrava. Sim. Certo? E ela pensou, se eu tocar na orla da roupa de Jesus, eu vou ser curada naquela hora. Isso é fé. Tá? Isso é fé. Então, isso não é energia. Isso é fé. Tem gente que vive mergulhada na fé. Certo? E aí essa fé vai acontecer. Tá? Porque a fé é acima da energia do inconsciente. A fé está em primeiríssimo lugar, certo? Então, não entre em conflito, né? Porque a gente quer ser pessoa de fé, não é? A gente quer ser, mas dá perfeitamente para ir desmanchando coisas que a energia colocou na nossa vida, e essa energia domina e controla a nossa vida, dá perfeitamente para desmanchar tudo isso,
fazendo o que nós estamos aprendendo. Mas façam, gente, não tenham preguiça. E não precisa acreditar, porque acreditar é uma outra coisa, é exercício e palavras. E vocês vão ver, vai começar, sonhos e sonhos e sonhos vão acontecer, né? E daí o próprio consciente de vocês vai ter a capacidade de analisar o sonho, que foi uma revelação. Tudo bem, gente? Eu vou encerrar. Pode falar. Como é que a gente faz exercício para outra pessoa? Eu estou fazendo para outras pessoas, né? Mas eu não sei se vai funcionar. Tá? Como eu não vi ainda o resultado, eu até quero que você faça para outra pessoa, para depois a gente trocar figurinha, tá? Podemos fazer, né, um tempo para outras pessoas. Eu prefiro fazer oração para outras pessoas, né? Mas não sei como fazer. Mas eu faço, sim, eu estou fazendo para outras pessoas. Mas eu oro, eu oro. Eu tenho a minha listinha, né? E a gente ora pelas pessoas. Tudo bem. É tão bom esse exercício. Você fez? Você fez? Eu fiz pouco. Fez pouco, né? Mas aplica um pouquinho. Na primeira noite eu sonhei que alguém me deu roupas para eu pegar, a roupa doada. Mas não foi na minha casa. Foi assim, tipo na calçada. Mas era tudo roupa que eu não gosto. Daí eu também não quis dizer não. Aí eu digo assim, eu só vou pegar uma peça. E essa noite, até antes falei para você, engraçado, essa noite eu sonhei que eu fui no banco, peguei 960 mil reais. Meu Deus, eu vou ficar bem pertinho de você. Pois é, mas eu empresto. Daí ela assim, disse assim, divide comigo. Daí eu digo assim, mas eu coloquei tudo em 2 mochilas, dei para o meu filho levar para casa. Mas o meu filho já foi vestido como um mendigo para ninguém não pegar o dinheiro. Porque ontem eu saí, eu queria jogar o autofácil, não joguei. Eu digo, será que eu ia acertar os números ou não? Eu interpretaria de uma outra forma, mas quem tem que interpretar é você, né? Por exemplo, com certeza o seu consciente, né, entrou em conflito com o seu inconsciente, porque o inconsciente queria dar para você uma resposta através de roupas e você não gostou. Então você já está brigando com o seu inconsciente, né, dizendo que você não quer, porque eu só vou pegar uma coisinha. Não, porque era tudo roupa assim, estampadona e aberta. Não importa, não importa o tipo de roupa, mas o inconsciente disse para você, olha, eu vou dar, mas o seu consciente já despertou e falou, não, eu não quero, isso eu não gosto, entendeu? Já é um início de despertar. Parece bobagem, mas vai interpretando e vocês vão começando a desmanchar o disco rígido, que o objetivo é esse, tá? Eu vou passar para o Dionésio. Posso passar, seu Dionésio? Posso fazer só uma perguntinha bem rápida? Pode. Não eu fazer aquilo, eu tenho, tá? Mas eu penso que eu fazendo, não precisa ser voz falada, porque às vezes você não está em ambiente, eu não vou lá no meio de mulheres, filho, neto, e eu tenho, o pai da não. Posso fazer consciente, tem que falar? Tem que falar. Mas então tem que me isolar de casa, original. Não, mas vem cá, o senhor vai ensinar agora. Você vai ensinar agora. Eu sei. Como é que eu vou ficar dentro de casa falando isso? Só para terminar, tá? É o seguinte, você, seu João, tem que falar, nem que seja baixinho, porque a parte consciente, tá, é que tem que ser verbalizado. E a parte, porque isso daqui é tão bobo que você faz automaticamente. Você não precisa pensar para fazer esse movimento. Você não tem que pensar para... Não custa nada isso, tem que não custar nada.
Se tiver que haver um esforço, por exemplo, quando você sonha, precisa fazer força para sonhar. Quando você viu, você está sonhando. Entendeu? Então, esse movimento é importante, mas tem que verbalizar, porque o consciente precisa dessa verbalização, e aí o inconsciente entra em contato e a coisa começa a acontecer. Entenderam bem? Agora vai ser muito importante. O Dionésio, ele é uma pessoa que também busca, é um buscador, né? Mas como é que é? O caminho se faz. E nessa busca, o caminho foi se fazendo e ele passou para mim, né? Ele tem passado para mim muita coisa boa. E isso tudo faz com que enriqueça a nossa vida, a gente fica mais rica. Né? Então, e tudo que eles falarem, a gente vai gravar, né? Posso gravar, né? Pode. A gente vai gravar para a gente poder ensinar mais ainda as pessoas. Né? A busca de cada um é de suprema importância. E se essa busca é sincera, é verdadeira, pode ter certeza que chega no altar do nosso Deus. Né? Então essa busca é muito importante. É porque tem que gravar daí. Daí tem que ser no microfone. É, aqui, Bom, ó. boa tarde a todos. Exatamente. Quer que eu segure? Por favor. Segure. Bom, então o que eu vou falar é sobre o Dr. Walter Longo. Até depois vamos escrever no nome dele. Vai gravar? Tá. Tá. Então, o Dr. Walter Longo, como que eu o conheci? Como eu assisto a TV italiana todos os dias, para manter o meu italiano em dia, né? Eu, aos 3 anos, eu o vi sendo entrevistado na TV italiana. Ele é um cientista de anti-envelhecimento, um cientista celular. Então eu trouxe o livro original, porque na época não existia tradução em português, e eu traduzi ali o currículo dele rapidamente, né? Dr. Walter Longo, então, é um bioquímico nascido em Gênova, na Itália, em 67, é reconhecido a nível internacional como um dos líderes nos estudos sobre envelhecimento e as doenças relacionadas, com publicações nas mais acreditadas revistas científicas, entre elas a Nature, Ciência e Célula. Incluem a descoberta de alguns dos principais genes responsáveis pelo prolongamento da vida e identificação de uma mutação genética que protege os homens das doenças mais difundidas. Entre essas doenças ele fala do câncer, ele fala das doenças autoimunes, ele fala do mal de Alzheimer, da diabetes. Aqui ele foi reconhecido pela revista Time, a revista americana famosa Time, em 2015, como guru do envelhecimento. É professor de longevidade, é professor de gerontologia e de ciência biológica e diretor do Instituto de Longevidade na Escola de Gerontologia da Universidade de Los Angeles, Califórnia. Ele mudou para os Estados Unidos com 16 anos de idade. Trabalha entre Estados Unidos e Itália ainda. Tá. O que mais que temos aqui? E ele recebeu alguns dos prêmios mais importantes na área de pesquisa de anti-envelhecimento. Também é diretor de um laboratório de oncologia em Milão. Bom, então, eu vou passar o livro para as pessoas olharem, né? Esse é o livro original em italiano. Bom, então, ao ler esse livro, eu resolvi praticar o mais importante nas pesquisas científicas dele, de mais de 30 anos. O que ele descobriu? Ele descobriu um jejum, que ele chama de pseudo-jejum, porque não é um jejum, porque não se deixa de comer, que tem o seguinte resultado: ele coloca o corpo numa situação de defesa das células, as células reagem de uma maneira diferente, e esse jejum faz com que se recriem células-fonte, que eu acredito que só exista esse processo na geração do feto. E essas células-fonte, recriadas principalmente no fígado, no cérebro e nos músculos, recriam células novas. Portanto, é um processo de rejuvenescimento. Ele, por estar ligado às pesquisas de câncer, ele também recomenda esse jejum previamente às sessões de quimioterapia,
porque o que ele explica no livro ali? Que as células de câncer, elas não obedecem estímulos externos. Elas só são programadas para se reproduzir. Quando você faz um jejum, as células boas criam o que ele chama de um escudo protetor. Quando entra o veneno da químio, porque é um veneno, né? As células boas estão protegidas e as de câncer não, porque elas não se prepararam com o jejum, porque elas não obedecem esse tipo de estímulo externo. E o que acontece? Reduzem-se em 20 a 60% os efeitos colaterais da quimioterapia. Ele menciona uma experiência que ele fez com ratos, onde 2 grupos de ratos com câncer induzido, esses 2 grupos, um deles foi submetido a um jejum de 3 dias só de água. Um rato me parece que vive no máximo 3 anos, né? Então é uma eternidade, um jejum de água de 3 dias. E o outro grupo não. Aí aplicaram fortes doses de quimioterapia nos 2 grupos. O grupo que tinha jejuado ficou brincando. O grupo que não tinha jejuado se abateu. Ao final da experiência, todos os ratos que não tinham jejuado morreram. E a grande maioria dos que tinham jejuado sobreviveu. Então aí começa o resultado que esse jejum dá. A dona Olga tem, eu montei rapidamente como é que se jejum, mas basicamente ele é o seguinte. Esse é um jejum onde vai se comer somente verduras e legumes, vai se tomar chás, 3, 4 xícaras de chá por dia, sem cafeína, então aborta-se o café, nada de carboidrato simples, nada de proteína e nada de açúcares, nada de frutas, nada de carne, portanto, de nenhum tipo de... Então, é basicamente verduras e legumes, crus, cozidos, ao vapor, tanto faz, e um mix de nozes. Essas nozes, ele fala muito claramente que são as nozes de casca dura. Portanto, castanha do Pará, avelã, amêndoa. Amendoim não dá, porque amendoim tem uma casca mole, né? Eu uso pistache também. Então, basicamente, pode comer à vontade. Esse prato aí, eu acabo fazendo esse prato com 450 gramas de verduras e legumes, para eu ficar bem saciado. Daí, no final do dia, eu vou só comer um mix de castanhas, né? Um mix de nozes. Tá? Esse jejum eu vou fazer na segunda-feira, o meu 32º consecutivo mensal. Ele recomenda que faça por 3 meses, para as pessoas que têm saúde plena, tem que fazer, quando começar tem que fazer 3 meses consecutivos, ele é 5 dias. Começa numa quinta, vai terminar no domingo, na segunda-feira, né? Eu costumo começar na segunda-feira, eu vou segunda, terça, quarta e quinta, começo de jejum, e daí no sábado de manhã eu como ainda sem proteínas. Vou comer comedidamente no sábado, durante o dia, e aí proteína, como carne, ou como, digamos aí, um pouco de fruta, de suco, etc., eu vou fazer daí no 6º dia, no 7º dia, na verdade. Tá? Então, por que eu faço jejum todo mês? Porque eu incorporou como um hábito. E algumas coisas aconteceram comigo que eu não consigo dar uma outra atribuição, a não ser pela prática consecutiva desse jejum. Eu usava óculos há 25 anos para dirigir, porque eu tenho miopia e astigmatismo. Em setembro do ano passado, eu fui fazer meu teste do Detran e eu pus os meus óculos, né, para olhar ali naquela luneta. E aquilo é desconfortável, porque você bate na luneta com aquilo. Daí a aplicadora do teste, ela falou: por que o senhor não tenta fazer sem óculos? Aí eu botei os meus olhos ali e um dos olhos enxergou a menor letra. O outro olho, ela teve que subir um degrau para eu enxergar. Daí o senhor não precisa mais dar anotação na sua carteira de usar óculos, né? Mas dizem também que com a idade você tem uma redução na miopia, mas o astigmatismo não reduz. Como a minha oftalmo, vendo que eu tinha passado sem usar óculos, ela disse: José, passa a usar óculos agora, o óculos de sol você usa sem grau, porque no óculos de sol ele tinha grau. Então eu fui comprar um óculos sem grau. E quando eu fui comprar o óculos sem grau, ela me deu, a menina da ótica, eu comentei isso com ela, e ela disse: então leia essa cartela aqui, que o astigmatismo não me permitiria ler, né, para as letras menores, né? E eu li as letras menores. Eu posso ter alguma dificuldade de enxergar uma letrinha dessa de champinha, de bebida, né? Tá?
Uma outra coisa que aconteceu também foi que eu anualmente fazia exames de fígado, eu tinha 12 nódulos no fígado, nódulos não malignos, né? Senão eu não estaria aqui, talvez, né? E eu tinha ficado 3 anos sem fazer o exame e fiz uma eco de abdômen total, aí, há 2 meses atrás. E terminado o exame, eu sempre pergunto, né? Eu sempre pergunto, o médico pode não responder nada, mas eu pergunto, doutor, como é que foi? Não é funcionar, nada de emocionante até relatar, né? O senhor viu os nódulos no fígado que eu tenho? Eu tinha nódulos de 2,5 centímetros, de 1,5 centímetro, etc. Ele falou, o senhor não tem nada no fígado. Quer que eu lhe receita, ele manda fazer aqui uma tomografia? Eu falei, não precisa, não precisa. Os exames de sangue, com a prática desse jejum, os exames de sangue melhoram significativamente. A dona Olga tem, eu passei para ela, não é por vaidade que eu passei para ela os exames de sangue, mas são exames de sangue de uma pessoa de 25 anos. Tá? Inclusive os níveis de testosterona, né, eles caem com a idade, eles já estavam menores e subiram de volta, e a testosterona não tem só uma finalidade, ela tem múltiplas finalidades. Né? Então é isso que eu queria falar sobre o Dr. Walter Longo, essa experiência que a gente teve aí. E tem várias pessoas que fazem, né, quando a gente começa a fazer, eu convido outras pessoas para fazer, né, então dia 4 agora vamos estar em 8, 10 pessoas fazendo. Então, eu recomendo, né, porque como ele descobriu que isso aí é um coadjuvante tremendo no tratamento do câncer. Vocês tiveram aqui a palestra deu uma introdução aí a Josiane, né? Então a Josiane é uma moça que eu conheci, depois que eu conheci, fiquei sabendo que ela tinha câncer no seio, né? Já teve câncer em outras partes que foram removidas do corpo, né? Ela vai fazer 52 anos nesse de novembro aí. Ela começou a fazer dieta. E ela começou a tomar o Reviva, depois que eu apresentei essas coisas todas para ela, né? E ela veio dar um depoimento aqui, né? Ela ia fazer mastectomia e ela abortou a mastectomia quando a anestesista ligou para ela. Ela resolveu não fazer quando o exame detectou que o tumor tinha estagnado. E com mais auxílios ainda, os florais que a dona Olga receitou para trabalhar também o emocional, né? Então ela decidiu não fazer, está muito bem, né? Ela está muito bem. E hoje, antes de vir para cá, eu digo que as coisas não acontecem por acaso, né? Eu estava lá em casa com a minha diarista e eu disse que eu vinha para cá e talvez eu fosse convidado para dar um depoimento sobre a dieta do Dr. Walter Longo. E ela comentou que o primo dela, com câncer de pele, que já estava com metástase, já tinha passado para a próstata, tinha passado para outros lugares do corpo, resolveu não fazer tratamento e começou a tomar o Reviva S, comprando lá na loja do Shopping Itália, e faz 1 ano que ele está tomando, e ele está bem, não houve evolução, está melhorando, né? E o médico não acredita, não sabe o que aconteceu. Então é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Né? Muito obrigada. A sua receita, né? O jejum. Não, o jejum a dona Olga tem ali, é só a receita. Não, mas é muito bom sim. Ó, você diga, eu não sou médico, nem nutricionista, eu só estou passando porque eu li, tá? Minha área de engenharia, né? Mas não posso deixar de compartilhar. Não só leu, mas ele inseriu na vida dele, né? E houve uma mudança muito grande. Existe uma, no começo eu treino musculação 3 vezes por semana. Tá? Eu pratico esporte, na verdade, né? Eu nado há mais de 20 anos. Já fiz travessia no mar e tudo mais. Tá? Então, não deixo de praticar atividade física em hipótese alguma. Tá? Quando eu faço o jejum, eu meço a minha glicemia. A minha glicemia está em 54, 60, e às vezes eu abortei algumas idas na academia com medo de me sentir mal, né? Mas eu vi que tem gente que faz, tem das pessoas que fazem também, tem uma moça que está fazendo, que vai fazer a 9ª dieta, né? Ela vai fazer a 9ª já. 9 meses. A Andréia. E ela pratica karatê e treina antes do karatê. E ela me manda lá, meu treino foi 100% concluído com sucesso. Aí no último que eu fiz, eu resolvi mesmo com um prato de verdura e legume e mais um mix de nozes, eu resolvi fazer o meu treino aos 100%, né? E consegui fazer. Então a gente acaba se acostumando de tal maneira, o corpo se acostuma, que você consegue fazer. Você consegue desempenhar suas atividades físicas, o seu dia normalmente,
há uma dificuldade. Quanto mais as pessoas todas que fizeram junto comigo, aquelas que têm uma alimentação mais pior, né, ruim, né, elas sofrem mais. Essa moça, por exemplo, que é vegana, ela é vegana, mas come ovos, ela fez a dieta sem nenhuma dificuldade. Hoje eu faço sem nenhuma dificuldade, praticamente como se não existisse. A gente pode até ter vontade de comer, mas é a vontade, não que a gente esteja com fome. Tá? Inclusive no sexto dia, muitas vezes eu levanto sem fome. Sem fome. Maravilha, né? Necessidade corporal. Há uma alteração no metabolismo. Inclusive ele diz o seguinte, mas essa não é uma dieta de emagrecimento. Não é o objetivo da dieta, apesar de que o emagrecimento acaba acontecendo, naturalmente. Né? Quando eu faço essa dieta, eu voltei de viagem, eu fiquei lá numa viagem longa lá, comendo tudo diferente do que a gente está acostumado a comer, né? E eu engordei quase 5 quilos em 30 dias, né? E eu perdi os 5 quilos na semana. Na semana saíram os 5 quilos. Né? Daí fiz mais uma dieta na sequência. Então, ela vai reduzir a gordura abdominal, ela vai melhorar todos os níveis de sangue, né? Então é isso, né? Então ela, se quiserem, eu vou pôr o nome dele aqui, né, dona Olga, tá? Pesquisarem sobre esse cientista aí, para terem mais informações a respeito dele, fiquem à vontade. Pode falar, Walter Longo, né, com V? Com W, né? Não, é V porque ele está lendo, né? Aqui, ó. Walter Longo. Ali, a dieta da longevidade, né? Então, o Não ponto tem gato português, dessa descoberta né? científica dele foi que se formam células fonte, que vão recriar células novas. 3 meses, pelo menos, para pessoas que têm saúde perfeita, daí pula 3 meses, portanto vai fazer isso aí 2 vezes por ano, né? Eu incorporei e faço tudo isso. Não tem o livro em português? Tem. Tem em português. Tem o livro em português, assim, você importa ele, você vai na Saraiva, Sim. compra online, mas ele vai demorar 3 a 4 meses para vir, sabe? Tá. Não sei por que demora tanto tempo assim, mas demora. Mas já tem isso. Dieta. Da longevidade. Isso, então não adianta só o nome do outro. Da longevidade. Editora Saraiva, né? A Saraiva é que importa, né? Eu acho que esse livro aí é uma versão em português de Portugal. Você vê com as palavras, não sei o quê. Não, eu queria que o senhor tirasse uma foto que eu vou compartilhar com a Josiane. Eu aqui, né? Eu aqui, ou nós dois aqui, alguém que possa só apertar o botãozinho ali. Botãozinho, né? Tá. E daí eu vou mandar para ela, né? Porque... Quer que eu tire? Um pouquinho mais pra cá. Isso, maravilha. Pronto, não posso pôr meu dedo aqui, né? Mais uma. Pronto. Ok. O senhor disse que aqui aonde? Oi? Na Saraiva. A editora Saraiva, né? A Saraiva tem livraria também, Saraiva. mas tem que comprar online. Posso desligar? Pode. O livro é esse, todo mundo viu? Bom, então, Outubro Rosa encerra e a partir de novembro, quinta-feira, vai começar o Novembro Azul, né? Mas nós mulheres temos que saber também, porque temos filhos homens, o nosso marido é homem também, né? Então vai começar mas não sou eu mais, daí é o Juliano. Tá? E eu quero, para quem não sabe ainda do exercício, eu quero que fique. Eu trouxe o original, né, dona Olga, porque eu tive contato com o que a dona Olga fala aí, que é a programação do inconsciente, né? Quem descobriu isso foi o Bruce Lipton, né? E esse livro, eu li esse livro há uns 20 anos atrás, até eu ia fazer um curso nos Estados Unidos dele, porque ele dá curso de programação mental lá, né? Eu só não fui porque eu achava que o meu inglês ainda não era suficiente para eu ter aproveitamento, tá? Mas agora está na pauta eu voltar, eu ir para os Estados Unidos fazer um curso desse cara aqui. Ele tem uns 73, 74 anos, né? Então isso aqui chama-se a biologia da crença. A tradução do inglês aqui é a biologia da crença. Dona Olga, eu trouxe esse livro aqui para ser sorteado para quem queira levar esse livro aqui a dona Olga que me apresentou esse livro há uns anos atrás, e eu compro e dou para as pessoas esse livro, né?